uma coisa que eu tenho visto que está sendo difícil, inclusive, para a gente lá em casa, vou usando os exemplos que eu tenho. Está sendo, de certa forma, difícil acompanhar as aulas online. Hum, Tem sido bastante complicado. Inclusive, com o nosso mais novo, a gente tem corrido aí um certo risco, porque de terça a sexta-feira ele está na escola. É, e o mais velho não, só terça e quinta. Mas para ele, a gente sente que tem um prejuízo, essa história dele estar só à distância, em relação a esse ano agora, por exemplo, que seria o ano justamente de alfabetização, porque ele acabou de completar 6, né? O que que você acha que as famílias podem fazer nesse contexto aí para a gente conseguir não perder tanto, não sair tão atrás? Claro que todas as crianças estão no mesmo contexto, mas as nossas com autismo, às vezes se a gente pode dar uma adiantadinha nessas partes, eles sobram mais espaço mental para socialização, né? verdade. Você sabe que eu fiz até uma live esses tempos falando sobre essa questão da alfabetização e ensino remoto. E eu usei um exemplo da Austrália, que eles alfabetizavam online, mas não era online, era EAD naquela época, né? Em Uhum, 1935, eles mandavam livros, porque eram colônias uhum, grandes, né? E o que eles faziam? Eles faziam uma educação totalmente estruturada e explícita. Então, eles mostravam o passo a passo do que teria que ser feito e o que esperar da criança dentro daquela reação ou dentro daquela estrutura. uhum, Então, eu uhum. até coloquei muito esse exemplo, né? Falei, então, a gente vai ter que se reportar, né? Como eles faziam lá tão antigamente, a fazer uma aprendizagem muito mais estruturada. E eu acho que o grande problema que nós, educadores Hum, brasileiros, temos muito é que nós não temos, por exemplo, um currículo estruturado, nós não temos, por exemplo, objetivos claros do que uma criança tem que aprender no primeiro, no segundo, no terceiro ano. Então, aí o planejamento fica muito amplo. E em épocas de pandemia, por exemplo, ensino online, que a gente sabe que o tempo da atenção da criança é mais curto, né, que tem várias outras coisas, e a alfabetização ela precisa ser feita de um processo extremamente mediatizado, né, um processo extremamente estruturado. Então, aí sim, né, você vai precisar de mais ainda estrutura, então, planejamentos, né, e eu tenho estudado bastante sobre isso, planejamentos bem mais estruturados, focados em habilidades específicas, então, sejam essas habilidades, e as duas habilidades importantes, que são pré-requisitos para a alfabetização, a consciência fonológica e o princípio alfabético, né, que a consciência fonológica ela estrutura a percepção dos sons da fala, e o princípio alfabético é o nome e o som das letras, para você estar uhum, terminando nisso na instrução fônica, que é você estar fazendo a junção desses sons numa palavra, né? E aí você precisa ter uhum, isso, é o que todo lugar faz, né? É alfabetização estruturada e sistematizada. O que é algo que é sistematizado? Então, primeiro eu vou botar essa letra, porque essa letra tem uma correspondência grafofonêmica. Então, olhando para a questão da complexidade do processo de alfabetização e também para a questão da instrução. Então, trabalhar com instrução explícita é uma coisa que, mais do que nunca, tanto o professor tem que fazer para o pai, quanto para estar explicando para o pai, para estar ajudando, como também o pai está fazendo esse processo de mediação. E também planejamentos muito específicos e assim, não mais do que 20, 30 minutos por dia, porque se com 30 minutos por uhum, dia, né, se você sabe o que você está fazendo, você consegue bons resultados, mas tem que ser de uma forma muito efetiva e estruturada. Então, eu acho que a gente está padecendo muito porque a gente nunca teve esse tipo de estruturação dentro do nosso processo de alfabetização. E agora está sendo necessário termos isso para qualquer criança e para criança com autismo, muito mais ainda. Então, você precisa trabalhar muito mais, tanto os pré-requisitos, como esse processo de instrução explícita mesmo, para você estar vendo se a criança está conseguindo aprender. uhum. Quando você fala dessa estruturação, você poderia dar algum exemplo objetivo, assim, de algumas medidas que a gente pode colocar para ajudar nessa estruturação? Então, por exemplo, a gente começa sempre mostrando o nome das letras e os sons das letras. A gente começa com as vogais, por exemplo. Uhum, Então, você começa, o que eu tenho que fazer? Qual que é o meu objetivo? Então, primeiro é mostrar a letra A e mostrar o som do A. Então, como que seria um exemplo de instrução explícita? Então, filho, hoje nós vamos aprender essa letra. Essa letra chama A e o som dela é A. E você sabe por que a gente vai aprender? Porque instrução explícita sempre a gente fala o porquê, a gente sempre dá um exemplo. Nós vamos aprender uhum, porque ela é uma letra que aparece em muitos lugares. Ó, tá vendo essa letra? Daí você pode botar até o nome da criança, A. Então vamos fazer o A, e é muito importante essa aprendizagem para todas as crianças, mas para as nossas crianças que têm autismo, a parte multissensorial. Então vamos fazer o som fazendo a letra A.
Você mostra, depois você faz ah, e depois você, agora você, ah, muito bem, agora aqui nós temos muitas figuras, ó, avião, alface, abacate. Vamos lá, que figura que é essa? Avião, alface, abacate. Muito bem, ó. Ah, então sempre fazer esse reforçamento. Aí depois que você mostrou bastante para ela, você pode estar pedindo para ela fazer com o dedinho, tá mostrando a letra A. Então você mostra a letra, você mostra palavras que comecem com esse som dessa letra, porque você tem que dar repertório para a criança para mostrar para ela, né? E depois você pode falar para essa criança assim, olha, agora eu vou falar alguma coisa que começa aqui que eu mostrei com A. Ah, avião, onde está o avião? Aqui. Então, dá para você trabalhar diversas questões, mas tem que ter essa noção de sistematicidade, né? Do simples para o complexo. Você viu que eu comecei mostrando a letra, explicando o porquê, mostrando o som, dando exemplo, fazendo junto, mostrando as palavras, e depois eu fui aumentando essa complexidade. Então, isso é um exemplo que a gente pode estar fazendo com as crianças. Que legal. E isso dá para fazer com todas as letras, seguindo essa sequência, né? Sim, é legal. Isso que você falou é interessante. A gente começa com as vogais e depois é interessante nós começarmos com as consoantes, que são mais fáceis para a gente estar fazendo essa percepção auditiva. Então, o F, o L, o M, né? Então, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu ensino a fazer todos os fonemas, porque isso é uma grande dificuldade. A gente não consegue fazer os nossos fonemas. E é interessante a gente começar com esses fonemas que esticam, porque o fonema ele é muito difícil de perceber. E esses que esticam, eu brinco, né? Você consegue ter essa percepção auditiva melhor. Então, essa é uma outra dica também.